Como lidar com a necessidade de aprovação social em grupo? Será que devemos impor respeito? Será que devemos imitar o grupo para ganhar respeito? Fala mestre, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Burigato. E a de hoje com um tema fundamental, não é? Que é basicamente como que eu conquisto mais o respeito de um grupo? Imitando ele, certo? Ou não, impondo respeito, talvez até muitas vezes contrariando o grupo. Bom, primeiro, né? Talvez isso você olhe e fale, pô, isso é um problema de adolescente, não é? Não é, por mais que seja mais, digamos assim, aquele momento que a gente ainda está formando um pouco da nossa personalidade. Porém, né, hoje, muitos de nós adultos estamos, parece que na fase da adolescência, não estamos sabendo lidar muito bem com questões que talvez antes incomodassem apenas mais os adolescentes, né? Mas primeira coisa fundamental, talvez você, numa falsa credulidade de importância, acredite que você não sofra com esse problema da aprovação social. Mas bom, pense o seguinte, quantas vezes você se sentiu inseguro por ter que falar na frente de um monte de gente? Quantas vezes você deixou as pessoas escolherem o sabor da pizza porque você não queria contrariar a maioria? Quantas vezes você se pegou falando uma palavra que você nem sabe como que você começou a falar, talvez uma gíria, mas porque em determinado momento você percebeu que você estava falando aquilo por causa da nova galera que você está inserido ou inserida. Bom, tudo isso, praticamente tudo isso, está vinculado à nossa necessidade de aprovação social. Isso é algo que nos acompanha praticamente até o fim dos nossos dias. Mas é claro que cada vez mais, dependendo de como a gente abordar, lidaremos melhor com isso. Por que primeiro então nós temos uma necessidade de aprovação social? De forma muito básica, porque nós precisamos sobreviver. Somos criaturas sociais e antes a nossa sobrevivência dependia muito mais da nossa afinidade em relação ao grupo. Se o grupo gosta de mim, o grupo me protege. Se o grupo me protege, eu tenho mais chances de sobreviver. Então isso é algo evolutivo e é algo inerente a nós, seres humanos. É um instinto de nós. Por isso, por exemplo, né, segundo algumas pesquisas onde eu vi que as pessoas têm mais medo da morte do que de falar em público, não é? E muita gente tem muito medo realmente de falar em público. Trava só de imaginar a mínima questão da rejeição social. Bom, então, se nós temos essa necessidade tão forte de aprovação social, é óbvio que nós vamos nos deparar com diversas vezes, né, com diversos, aliás, dilemas em relação a isso. Principalmente na adolescência, se você parar para analisar, a gente passou muito mais por isso até, né? Você tá lá no grupo, aí daqui a pouco tem lá, sei lá, um grupo fuma, o outro bebe, o outro faz isso e aquilo, né? E se eu não fizer, o que vai acontecer? O grupo vai me negar. Ou até, quem sabe, numa idade mais avançada, que você não sofra com isso, mas você sofra com talvez a seguinte questão de, puta, eu quero ficar em casa, eu não quero sair. Mas, se eu não for, talvez o grupo comece a me rejeitar. Bom, como que eu lido com isso? Né? Olha, a primeira coisa fundamental que nós precisamos entender é o seguinte. Um comportamento natural nosso é imitar o grupo, tá? Então, de certa forma, isso é o que gera menos estresse, isso é o que na nossa concepção gera mais resultado, e aí a gente automaticamente faz, né? Então você vai ver, por exemplo, muita molecada imitando o comportamento do amiguinho e da amiguinha. Pra quê? Pra ganhar a aprovação do grupo. Porque senão ele é um otário, trouxa e blá blá blá, que não faz o que os espertões ou as espertonas fazem, não é? E é meio complicado, né? Principalmente pra nós que estamos formando uma personalidade, né? Lidar com isso. Então, naquele momento que a gente está formando a nossa personalidade, que ela está um pouco mais frágil, a gente tende a ceder ainda mais fácil a isso. E também, é claro, né, se independentemente da idade que você estiver se sentindo com seu senso de valor próprio frágil, você também vai acabar querendo ceder a esses instintos naturais. Bom, nesse momento, a gente cumprindo, digamos assim, a tabela, a gente ganha ali acesso ao grupo. Agora vem um ponto fundamental aqui na nossa discussão. Qual? Imitando o grupo, eu ganhei o que de fato desse grupo? Ou seja, eu tive sim a aprovação social, mas essa aprovação social ela é baseada em quê? Em respeito? Olha, provavelmente não.
Claro que é uma questão de se analisar caso a caso, mas muito provavelmente você não ganhou respeito da galera, você ganhou simpatia da galera. Ou seja, quando eu imito o comportamento de um grupo para ganhar a aprovação desse grupo, eu não necessariamente me torno uma pessoa mais respeitada por aquele grupo. Eu me torno uma pessoa que tem mais simpatia daquele grupo em relação, certo? Ou seja, então de certa forma, vamos dizer assim, eu faço mais parte do grupo, eles gostam mais de mim, mas não necessariamente eles me respeitam mais. E a gente sabe que, claro, né, em determinado momento da vida, é óbvio que isso tem o seu valor, tá? Agora, infelizmente, em determinados momentos, a gente, com uma certa compreensão frágil do que acontece, de como o jogo social funciona, a gente acredita que imitando o comportamento dos nossos amiguinhos, a gente ganha respeito, certo? Até porque quando você faz aquilo lá que aquele amigo quer, né, ou aquela galera quer, você é ovacionado. Aê, porra, não sei o que lá, é isso aí, agora sim, hein, faz parte do grupo e blá blá blá, né? Por isso aqui é uma discussão que talvez você, sei lá, não sei qual é a sua idade, claro, né? Mas eu sei que muitos jovens me acompanham, então muitos deles, né? Muitos de nós, muitos de vocês estão ali, puta merda, é verdade e tal, né? Caramba, olha só. Então assim, entenda uma coisa, quando você imita o comportamento de um grupo para ganhar a aprovação social, dificilmente você ganhou respeito, e sim muito mais simpatia. Bom, então vamos agora para o outro lado. O que eu faço então, né? Talvez você esteja se perguntando. Bom, é claro que é uma questão que se analisa caso a caso e não existe fórmula prática para que todas as situações você faça, né? Enfim, tudo, vamos dizer assim, não, sempre vou imitar, nunca vou imitar, ou blá blá blá. Bom, qual que é o ponto? Vamos lá na contrariação do grupo. Então imagine agora uma outra questão. O grupo tá lá, talvez te forçando a fazer algo, e aí você fala não. Fala não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero, certo? Não vou porque eu não quero, beleza? Você então contraria agora o grupo. O que vai acontecer ali? Bom, vai acontecer, claro, de você perder a aprovação social que seja no momento. Então vão te zoar, vão te xingar, vão, sei lá, não vão te chamar pro rolê ou alguma coisa assim, né? Beleza. Aí é um ponto fundamental. Você perde um pouco de aprovação social? Muito provavelmente. Mas, nessas horas, muito provavelmente, você também ganha o tal do respeito. Por quê? Porque o respeito, ele está muito mais vinculado a um senso de personalidade próprio forte do que numa fraqueza de imitação. Ou seja, você perde a aprovação social momentânea, mas eles sabem que você não é o tipo de pessoa que segue a boiada, digamos assim, certo? Então você, quando faz algo, de fato faz porque quer. A pessoa que imita, ela, para manter uma certa força interior, fala que está fazendo porque quer. Mas no fundo, ela sente aquele desconforto do não, eu não estou fazendo porque eu quero, eu estou fazendo porque eu quero aprovação social, não porque eu quero fazer aquilo que de fato estão me ordenando a fazer. E é claro, não é tão simples assim, não é tão fácil assim, tá? A gente, hora ou outra, vai querer ceder a imitação porque é mais fácil, hora ou outra nós seremos testados, não é? Então, por exemplo, envolve, né, muitas vezes, grupo de molecada, de homem e tal, fica se zoando eternamente e querendo ou não a zoeira é um ganho de status. É uma coisa até que a gente aborda um pouco mais aprofundada no 12 regras para a vida, se eu não me engano é na regra 11, né? Que acho que não incomode as crianças quando elas estiverem andando de skate. E aí a gente aprofunda mais lá dentro do Reflexões. Isso é uma reflexão extremamente importante para a formação, de certa forma, de valor próprio, não é? Então, qual que é o ponto fundamental aqui? Entenda, quando você imita o grupo, você ganha simpatia e ganha aprovação social. Quando você contraria o grupo, você perde muitas vezes momentaneamente a aprovação social, mas ganha respeito não só de seu com você, mas também do grupo com você, que talvez num determinado momento não vai ficar te insistindo e que se você de fato for aceito ou aceita, será muito mais pela sua personalidade do que se você faz ou não faz o que o grupo manda você fazer, não é? Então assim, é claro, nem dá pra gente ficar explorando N e N situações. Não estou dizendo assim, nunca imite,
né? E sempre contrarie. Aliás, o contrário, claramente eu não estou dizendo, não é? Mas que você nunca deve, por exemplo, ceder um pouco às brincadeiras do grupo. É claro que você tem que fazer isso também, porque a simpatia ela faz parte do jogo social, mas que seja com uma leitura um pouco mais sábia e não custando o seu respeito com você mesmo. Sabe aquela situação que você cede, chega em casa e fala: puta merda, por que eu fiz isso, né? Você se sente fraco, fraca, você vê que você é manipulável, né? Então entenda que na verdade, e essa é uma diferenciação muito importante, porque nós, muitas vezes, quando somos mais jovens e mais inocentes, a gente acredita que imitando a gente está ganhando respeito. E não tá. Tá ganhando simpatia, tá? Talvez você vai ganhar uma aprovação social ali, dali em diante, pela simpatia, por você estar mais dentro do grupo, você vai começar a ganhar mais respeito por outras coisas que não sejam aquelas especificamente, aquelas superficialidades que acontecem, aqueles testes que acontecem e tudo mais. Claro que isso também vai acontecer, né? Por isso, mais uma vez, é o que eu quero dizer, não existe regra, nunca imito, sempre contrario, não existe isso. O que existe é uma leitura mais sábia, mas comece a olhar as suas atitudes e veja quando você cede por fraqueza, quando você cede por necessidade e quando, por exemplo, você contraria, mas contraria porque você tem um valor, porque você tem princípios, porque você sabe que aquilo fere de fato que você acredita e que não é por aprovação social básica ali, que você vai quebrar algo que é importante para você, para que o grupo te ache um pouco mais legal. Você precisa então começar a tomar decisões mais sábias. E é claro, né? Hora ou outra você vai tomar uma decisão que, infelizmente, quando você refletir e tudo mais, você vai falar: putz, não devia ter feito. Mas que agora, tendo uns parâmetros melhores, digamos assim, você consiga diferenciar quando você está fazendo isso por fraqueza, quando você está fazendo isso por uma certa forma de respeito, tá? E, se eu pudesse te dar um conselho, como irmão mais velho, como alguma coisa assim, eu vejo que você ganha muito mais pecando pela imposição do que pecando pela fragilidade. Ou seja, você vai, de certa forma, enfrentar mais estresses emocionais por impor o respeito ali no sentido de, cara, não, eu não vou fazer isso porque o grupo está fazendo, por exemplo, não é? E aí você vai ser rechaçado socialmente, você vai. Mas você vai se fortalecer de uma forma muito, muito profunda, né? Esses dias eu estava vendo uma reflexão sobre aquela frase famosa do você é a média das 5 pessoas com as quais você mais anda. E eu vi uma reflexão muito interessante que não é. A média das 5 pessoas com as quais você mais anda é a pessoa fraca que é influenciada pelo grupo, certo? Vamos dizer assim, numa discussão mais superficial, tá? Agora, quando você tem senso de valor forte, próprio, você não é a média de ninguém, não. Você é a pessoa que senta sozinho ou sozinha, reflete por conta própria e toma decisões mais sábias a partir de uma reflexão mais profunda. Esse é o meu convite para você. E aí, como você vai lidar então com a necessidade de aprovação social? Vai impor respeito ou vai imitar os outros por simpatia? Deixa eu saber nos comentários e, como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima aula.